Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre um assunto que é muito importante, que eu venho falando muito nas minhas redes sociais, que é a comunicação. Antes de tudo, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto importantíssimo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e já ativar o sininho para você sempre ser notificado quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. A comunicação é uma habilidade, ela está dentro das habilidades sociais. Eu já fiz um vídeo aqui sobre habilidades sociais, se você não viu, procura ele aqui que tem um vídeo falando sobre habilidades sociais, quais são as principais e, enfim, falando um pouquinho sobre elas. A comunicação, digamos que ela é uma das mais importantes, porque a gente precisa dela para tudo, né? A todo momento a gente está se comunicando com alguém por algum motivo, seja na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal. Então a comunicação, ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, então a gente precisa sim melhorar essa comunicação. E como ela é uma habilidade, a comunicação, né, é uma habilidade, a gente consegue treinar, a gente consegue aprimorar, aperfeiçoar. A gente consegue passar de uma comunicação ruim para uma comunicação boa. Uma pessoa que não consegue se comunicar para uma pessoa que se comunica muito bem. Isso é totalmente possível. Por quê? Porque não está relacionado com dom. Isso não é um dom. Você não nasceu pronto para falar, você não nasceu com o dom da oratória, você não nasceu com o dom de falar em público ou algo assim. É uma habilidade, todas as pessoas que falam em público e que são que se expressam muito bem, que você olha para aquela pessoa e pensa, nossa, essa pessoa tem o dom de falar em público. Não, na verdade ela não tem o dom, ela tem essa habilidade e ela foi aprimorando, aperfeiçoando, foi treinando, foi buscando, foi estudando e foi melhorando ao longo do tempo. Isso fez com que ela se tornasse uma pessoa muito boa em uma comunicação. Então, completamente possível para você que está assistindo o vídeo, por exemplo, e pensa, nossa, mas eu sou uma catástrofe, eu não sei falar em público, eu não consigo, não tem como. Pois é, eu digo que tem como sim, e o impossível tá só aí dentro da sua cabeça, tá? Porque todo mundo que você conhece, tem alguém que seja referência para você e que você acha que comunica muito bem. Pensa nessa pessoa. Essa pessoa aí também era ruim em comunicação, ela também tremia inteira quando pegava um papel, assim, tremia se estava na frente de outras pessoas, também travava quando colocava uma câmera na frente dela. Sim, elas eram assim, todas as pessoas. Elas foram com o tempo perdendo medo porque elas insistiram naquilo, porque gostavam ou porque precisavam por algum motivo, e elas treinaram e elas aperfeiçoaram essa habilidade. Um exemplo, né, de falar em público. A maioria das pessoas fica apavorada quando precisa falar na frente de alguém. Ou se precisa gravar um vídeo, ou se precisa aparecer, né, falando em vídeo, alguma coisa assim. As pessoas já ficam assustadas, apavoradas, já ficam com medo. Por quê? Porque não estão acostumadas a fazer isso e a gente tende a ter medo do novo. Tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que a gente não conhece, a gente vai ter medo. Então, por que a gente precisa ter mais afinidade? Por que a gente precisa treinar? Por que a gente precisa ser insistente? Porque aos poucos isso vai se tornando natural, a gente vai se familiarizando com isso, não é mais novo e a gente vai deixando de ter medo. Não significa que vou fazer 10 vídeos num dia e no outro dia eu já vou estar bom, já vou estar sabendo fazer vídeo, já vou estar sem medo de me comunicar. Não, também não é isso, mas é um processo a ser percorrido. A comunicação, ela envolve muitos fatores. Por exemplo, uma pessoa que tem medo, que não consegue falar em público, tem várias coisas envolvidas por trás disso. A pessoa que não consegue gravar vídeo, a pessoa que não consegue aparecer na internet, ou enfim, seja lá qual for a situação, tudo isso tem muitas coisas por trás. A gente precisa avaliar esses pontos, né, que incluem a mentalidade, incluem a autoconfiança, autoimagem, inclui também a autoestima da pessoa, né? Então todos esses fatores vão ser importantes na hora de você comunicar. Por quê? Porque tem a linguagem verbal, né, que você vai falar, que você vai comunicar, e tem a linguagem não verbal, que é a linguagem que não vai falar, mas que vai comunicar muito. E aí você precisa estar com esses pontos todos alinhados, porque o que você pensa de você mesmo, né, vai refletir uma imagem para as pessoas, né? Então tudo vai estar comunicando.
desde a sua roupa, da sua postura, dos seus movimentos, o que você faz, se você está caminhando muito rápido de um lado para o outro, se você está aparentemente nervoso, tudo isso vai contar. Então, por isso que a gente precisa alinhar esses fatores. Às vezes a pessoa tem um bloqueio emocional que ela pensa que ela não é capaz, né? Tem alguma crença limitante instalada ali, que ela acha que ela não consegue falar em público. Então, primeiro a gente tem que trabalhar com essa crença, com o que ela pensa sobre isso, o que ela pensa sobre ela, para ver qual é o real significado que ela dá para aquilo ali. Pra gente ver o que a gente consegue fazer para melhorar, para daí sim essa pessoa começar a falar em público. Não é simplesmente jogar ela na frente de um público e falar, você vai falar porque você consegue falar. Não é simples assim, a gente precisa trabalhar com esses pontos limitantes que são específicos para cada pessoa e que são muito importantes, né? E a gente sabe que realmente limitam. Quando a gente tem algum pensamento sobre nós mesmos ou quando a gente tem uma autoimagem distorcida de nós mesmos, isso vai limitar e a gente não vai conseguir fazer nada a respeito disso, porque a gente sozinho não consegue perceber que isso é uma limitação da nossa cabeça e que a gente consegue reverter essa situação, né? Por isso que a gente precisa muitas vezes de ajuda de alguém para conseguir sair de determinada situação. Mas enfim, a autoimagem vai ser importante porque a pessoa precisa se preocupar com a imagem que ela vai repassar. Por exemplo, se eu estivesse aqui toda descabelada, toda destrambelhada, ou enfim, ia passar uma imagem para vocês. A imagem que eu estou passando hoje, com esse tipo de cabelo, com essa roupa, com os movimentos das minhas mãos, com a forma como eu estou falando, está transmitindo para você uma comunicação, né? E aí, cada forma que eu falo, cada movimento que eu faço, gestos, tudo, gente, tudo comunica. Então, tudo é importante. Por isso que a gente precisa se preocupar com todas essas situações, né? Então, autoconfiança. Se a pessoa às vezes não confia nela mesma, ela acha que ela não é capaz, ela acha que ela não é boa em nada, ela acha que ela não vai conseguir falar, ela acha que ela trava quando tem uma câmera na frente dela e ela não consegue falar, a gente precisa trabalhar com esses pontos. A autoconfiança é muito importante. Primeira coisa, a pessoa precisa confiar nela mesma. Confiar que ela é capaz, confiar que ela vai conseguir. Porque senão, realmente, isso vai acabar atrapalhando muito e vai gerar até uma frustração para essa pessoa se ela for se apresentar em público, por exemplo. Então, ela precisa trabalhar antes, né, de se expor, trabalhar alguns fatores ali da autoconfiança, da autoimagem, né? As crenças dela, o que está limitando, o que está acontecendo, né? Autoconhecimento também é muito importante para ver quais são os reais motivos que fazem com que ela diga que ela não é capaz, que ela não consegue. Foi alguma vez que ela fez uma apresentação e alguém tirou um sarro na escola? Foi alguma vez que ela fez uma apresentação e alguém falou que estava ruim? Foi alguma coisa, algum vídeo que ela fez e teve um feedback ruim, alguma coisa, ou simplesmente o que ela ouve por aí falar, ou falaram alguma coisa para essa pessoa, né? Enfim, tem N variáveis que podem estar relacionadas a isso. E é muito importante porque a gente precisa da nossa comunicação, principalmente nos dias de hoje, né? Porque com aí essa era digital, a gente precisa. Então, por exemplo, nas redes sociais, não tem como a gente não aparecer, não fazer um vídeo, né? Seja para explicar o nosso produto, o nosso serviço, né? O nosso trabalho, o que a gente faz. Então, essa proximidade que o vídeo traz, né? É muito importante. Algumas pessoas realmente não conseguem. Elas até querem, elas até tentam, mas aí quando a câmera tá ali na frente é como se fosse um bloqueio, assim, não consegue mais falar nada, trava, não sai. E aí se vai falar, às vezes não sai do jeito que queria, não sai bom, e a pessoa acaba vendo ali, e ela vê um monte de vezes o vídeo, acha 1000 erros, desiste, apaga e não faz de novo. E isso é um grande problema, né? Porque quando a gente grava no começo, a gente não vai ser bom, né? Realmente, a gente vai ser uma coisa meia boca, a gente vai achar muitos erros, mas a gente precisa entender que é um processo e a gente precisa se permitir errar, né? Se permitir passar por essa fase de gravar um vídeo que não é tão bom. Ninguém começa muito bom. Eu, por exemplo, tinha também pavor de falar em público, pavor de gravar vídeos e tudo isso foi um processo. Se alguém me dissesse 4 anos atrás que eu ia gravar vídeos, que eu ia falar em público, que eu ia fazer isso, eu talvez nem acreditasse, porque eu realmente não gostava e não conseguia, e ficava nervosa e tremia, e, enfim.
É normal, é natural para todo mundo. Não pensem que vai ter alguém diferente, exclusivo, que não vai passar por isso. Todas as pessoas vão passar por isso. E é totalmente natural, desde que você esteja disposto a passar por esse processo e que você entenda que é toda uma evolução até você conseguir chegar a um vídeo que você olha e diga, ah, não tá tão ruim. Porque pra gente, quando a gente olha uma coisa nossa, a gente às vezes é muito chato, né? Muito criterioso. Ah, mas podia ter ficado um pouquinho melhor isso. Ah, mas, né? A gente sempre vai ver algum defeitinho, mas isso é normal. Todo mundo costuma ser mais chato para quando é algo que você faz, né? Você sempre se cobra muito, então isso é normal. Mas que seja um vídeo pelo menos aceitável, né? Por exemplo, esse vídeo aqui eu vou fazer ele e eu tô fazendo, né? E eu vou publicar ele, né? Eu não vou excluir, não vou ficar vendo várias vezes e deixar ou excluir. Ele vai ir pro meu canal do YouTube e pronto. Então, talvez eu corte alguma coisa, se às vezes eu falei uma bobagem no meio do caminho, algo assim muito... Aí a gente precisa fazer alguns cortes, mas fora isso, o vídeo foi gravado uma vez e ele vai ir pro canal. E assim a gente vai fazendo sucessivamente até que a gente ache que tá melhor. Só que a gente nunca vai parar de melhorar, né? A gente sempre vai buscar ser um pouquinho melhor. Mas o que acontece? A comunicação, voltando, né? A importância que ela tem, porque se a pessoa tem dificuldade, ela vai ficar realmente muito mais limitada a algumas situações, né? Ah, eu não falo em público, então às vezes ela vai perder a oportunidade de divulgar o trabalho, o serviço dela em algum lugar por conta de não falar em público. Ou eu não consigo gravar vídeos no Instagram ou YouTube, ou enfim. Também vai estar perdendo oportunidades, porque hoje em dia as redes sociais aproximam muito mais. Principalmente se você tem um produto que é possível de ser vendido pela internet. Se você não aparece, se você não faz essa proximidade com o público, você está perdendo muita coisa. Então a comunicação realmente é essencial. E por sorte é uma habilidade, né? Então, por sorte a gente pode melhorar, a gente pode aprimorar, a gente pode sair de uma pessoa que não comunica, que não faz vídeo, que não fala em público, para uma pessoa que vai, às vezes, trabalhar com isso, vai ensinar as pessoas a fazerem isso. É totalmente possível. Falo isso por experiência própria, por saber também da experiência de outras pessoas, né? A gente sabe que todo mundo passa por esse processo e no começo é difícil para todo mundo, é apavorante para todo mundo. A gente acha que não vai conseguir, que não tem como, né? Mas o que acontece é a gente trabalhar os fatores por trás da comunicação, né? Ver o que está realmente acontecendo, o que está realmente te travando, para que a gente consiga trabalhar com esses fatores e aí sim aprimorar a comunicação de uma forma bacana, uma comunicação assertiva, uma oratória melhor, aí sim, mas é tudo um passo a passo, né? É tudo um processo que precisa ser seguido, né? Para então a gente chegar numa comunicação melhor. Mas é totalmente possível. Então, se você acha que a sua comunicação está te bloqueando, que você não está conseguindo fazer o que você deseja por conta da comunicação, que isso está te limitando, saiba que tem como resolver. Tem como você mudar, você pode inclusive me acompanhar lá no Insta, que eu falo bastante lá sobre esses assuntos e tem bastante informações, dicas bem legais, bem válidas. Você pode me acompanhar lá inclusive e fique ciente de que tem sim como você aprimorar e melhorar essas habilidades. Então não fique pensando que você não é capaz, que você não pode, porque isso é uma crença sua, é algo que você alimenta diariamente, mas isso só existe na sua cabeça, tá? Então, essa habilidade da comunicação é perfeitamente treinável, né? Então, a gente consegue treinar e aprimorar e sair de uma pessoa que não comunica para uma pessoa que comunica muito bem. Totalmente possível. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui. Já compartilha com um amigo que às vezes tem alguma dificuldade na comunicação e isso também vai contribuir. E se você não se inscreveu, aproveita e já se inscreve no canal ali, não custa nada, é só um cliquezinho super rápido e aí você vai estar sempre por dentro dos vídeos que eu postar aqui.